Se você não ignorar as red flags das pessoas, e aqui eu estou falando das digníssimas, você não se relaciona com ninguém. Porque se você for pegar pelas red flags que você vai encontrando ali no meio do caminho, você não fica com ninguém hoje. Não fica. Você não vai ter ninguém na sua vida. E isso é bom, tá? Eu prefiro estar sozinho, eu prefiro viver só, viver a minha paz, minha solitude, do que eu não ignorar, do que eu ignorar as red flags e conviver com a pessoa do meu lado que vai me fazer infeliz. Eu vou soltar um vídeo da Lara Nesteruk que ela fala nesse ponto, dentro desse assunto, que você vai entender muito bem o que a gente vai trocar ideia aqui nesse canal sobre esse assunto. Você vai entender, cara. Porque hoje as pessoas estão carregadas de sinais. São coisas que não dá para ignorar. Então, se você colocar uma venda nos seus olhos e vou ignorar tudo, cara, se você fizer isso, você está complicado. Com quem que você vai se relacionar? Você vai pegar uma pessoa, vai colocar do seu lado, vai colocar na sua casa e você vai se complicar. Tanto para homens quanto para mulheres, é não ignorar sinal nenhum. Se você não ignorar sinal nenhum, vai, e você descartar isso, absolutamente tudo, vai sobrar o quê? Cortar. De repente você vai ficar sozinho. E é melhor. Sabe por quê? Porque eu costumava ouvir... que as pessoas ouvem o que você fala. Porque eu costumava ouvir que às vezes a gente troca 6 por meia dúzia. O que isso significa? Não importa, é errado. Você troca 6 por menos 6. Então a pessoa tem uma pessoa problemática do lado dela, cheia de sinais, cheia de carinha de vai dar errado, e ela diz assim, também não vou trocar, porque a gente troca 6 por meia dúzia. Não é 6 por meia dúzia. Você troca 6 por menos 6. 0 é melhor do que menos 6. Entende? Então eu vejo muito dessa necessidade de estar com alguém como um grande problema. O que eu estou dizendo é, o que resta é ficar sozinho nesse sentido do que nós estamos falando, numa situação extrema. O extremo não vai acontecer. É que o outro extremo é o que acontece, que é o que eu vivi, que é ignorar tudo, entende? É porque toda vez que a gente sugere para alguém algum tipo de comportamento, e eu via muito isso no consultório, toda vez que eu sugeria para uma pessoa, olha, você precisa passar... Para de comer pão. Alguma coisa do tipo. Aí ela dizia, mas e quando eu for a um aniversário? E aí eu sempre perguntava, qual a frequência de aniversários que você vai? É uma coisa que acontece 3 vezes por semana, a ponto disso ser uma preocupação aqui e agora? Entende? Então, quando eu falo pra você, a gente funil out, a gente olha os sinais, a gente tira essas pessoas, a primeira preocupação que te passa a cabeça é, mas e aí, vai ficar sozinho? É extremo. Entendi. Entendeu? Não vai ficar sozinho. Só não vai, necessariamente, pegar uma pessoa que mais arruina a sua vida do que ter ficado sozinho. É aí que eu falo de não trocar 6 por meia dúzia, e sim trocar 6 por menos 6. Esse é o ponto. Ela falou uma coisa interessante aí. Ela falou assim, que isso aqui serve para homens, serve para mulheres. Mas como aqui é um canal masculino, então vou falar para vocês que serve para homens, tá? Se você ignorar os sinais, se você ignorar certos comportamentos, você tá entrando numa enrascada, cara. E aí eu te falo, aí você não vai ignorar nada. Você vai ter que aceitar tudo. Então você vai ter que aceitar uma pessoa que, por exemplo, que posta um monte de foto no Instagram, daquele jeito, uma pessoa que curte fotos de outros caras que não tem nada a ver com a vida dela. Você vai ignorar uma pessoa que mente, você vai ignorar uma pessoa que tem um histórico de quilometragem grande, você vai ignorar um monte de coisas. Se a gente for enumerar aqui, são muitas coisas que não dá para você ignorar os sinais, ou seja, não dá para você ignorar as red flags. Aí você já viu aqueles caras que se relacionam, tanto namorados quanto casados, que se relacionam, que você fala assim, pô, todo mundo que esse cara fica, todas as digníssimas que esse cara se relaciona, todos dão errado, porque esse é o cara que não seleciona. E tem um outro ponto aí. Aí você vai falar assim, mas selecionar quem? Aí que entra o ponto que ela falou, tá? Se você for selecionar as pessoas hoje, pelos sinais, pelo que, não aceito isso, não aceito aquilo, você elimina praticamente quase 100% das digníssimas. Há um ponto que se você for ignorar, se você ignorar uma digníssima hoje, falar assim, não quero uma pessoa que tenha mais que 4 namorados passados. Você já eliminou todo mundo, cara.
Independente da idade, você já eliminou, a menos que seja um adolescente, mas aí também é impossível você se relacionar com, pelo amor de Deus, né? Então, vamos falar de uma pessoa acima de 18 anos, que fica tranquila aqui para nós, tá? Você pega uma pessoa, uma digníssima, acima de 18 anos, que ela não conheceu pelo menos, entendeu? Quatro, que eu já acho bastante para a idade. Se você não ignorar isso, você não vai se relacionar com ninguém. Se você ignorar uma digníssima que... um outro ponto importante, hein? Se você ignorar uma digníssima que nunca cometeu uma infidelidade, você vai eliminar aí, se você levar isso em questão, você já traiu? Você já enganou alguém? Se você fizer essa pergunta, você vai eliminar aí tranquilamente aí 70%. Vai sobrar muito pouco. Desses muito pouco, será que essa daí vai te querer? Será que se você apertar um pouquinho a exigência ali, será que vai sobrar alguém para você se relacionar? Então é difícil. Então é por isso que hoje você vê um cara namorando ou casando com a digníssima aí, e você fala, poxa vida, não deu certo, era uma pessoa tão boa, por que estão vivendo tantos problemas desse jeito? Porque o cara ignorou vários sinais. Eu já me relacionei com pessoas que eu ignorei sinais, eu enxerguei, mas eu ignorei. Talvez pela minha falta de experiência na época, eu ignorei. Falei, eu olhava assim e falei, essa forma de falar, esse jeito de falar não está certo. Mas se eu tivesse levado aquilo mais em conta, entendeu? Se eu tivesse colocado aquilo em pauta ali, para me analisar depois, com frieza, comer um prato frio, eu teria evitado muitos problemas que eu já tive na minha vida, entendeu? Então hoje, o ponto é, se você, cara, for exigir muito, você não fica com ninguém. Agora, tem um outro ponto que eu acho muito importante, que se é para estar com alguém ruim do seu lado, é melhor você viver sozinho, que se você vive a sua solitude. Como diz o apóstolo Paulo, a Bíblia até fala sobre isso. É melhor você viver só do que com a pessoa que não vai te fazer bem. Estou falando as minhas palavras, não é essa palavra não é desse jeito que ele falou, entendeu? É melhor casar. Ele diz assim: não casem, mas se não consegue viver só, casem, vai. Ignora os sinais, vê o que vai dar para você. Tamo junto, inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com pelo menos um brother seu. Vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e o link também do meu segundo canal. Me chama na consultoria, que a gente faz a consultoria olho no olho. Valeu? Quero te ver no topo, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco.